Hi guys, good morning. Então, como eu tinha dito, essa semana a gente vai iniciar uma nova unidade, vamos iniciar um novo conteúdo e essa unidade vai falar de um tema muito interessante, porque ele começa falando de uma coisa e depois a gente parte para outra que a gente às vezes nem pensa que está tão ligado assim. Mas vamos com calma. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho certeza que vocês gostam, porque eu gosto. Nós vamos falar sobre holidays. Professora, o que são holidays? Holidays são feriados. Olha, feriado a gente acha que é uma invenção de Deus, né? Porque tá todo mundo cansado, a gente vai ter um feriadinho ali no meio da semana, às vezes só para quebrar, a gente ficar em casa, relaxar, descansar. Ou então, quando ele pega na sexta-feira, emenda sexta, sábado e domingo. Maravilhoso. Mas a gente vai conhecer um pouco sobre feriados ao redor do mundo. Feriados que a gente às vezes não conhece. Alguns a gente conhece, mas são comemorados de uma forma diferente, e outros a gente nem faz ideia que existe. Então, vou compartilhar aqui com vocês o material para vocês poderem acompanhar melhor, tá bom? E aí a gente vai conversando sobre esses holidays que tem ao redor do mundo. Então, vamos lá. Holidays around the world, são feriados ao redor do mundo. O primeiro, um dos mais conhecidos, Christmas. Christmas é o Natal. E, obviamente, o Natal ele é celebrado por ser um feriado religioso, né? Porque no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Ele é um feriado religioso, então ele é o único no mundo todo. Ele tem a mesma data no mundo todo. Então, Christmas Night, Christmas Eve, na verdade, que é a véspera de Natal, nós celebramos dia 24 de dezembro, e Christmas Day, que é o dia de Natal, no dia 25 de dezembro. New Year. New Year é o ano novo, certo? Então, existem alguns países que têm uma data diferente para o ano novo. Obviamente, o ano começa na mesma data, 1º de janeiro, para todo mundo. Mas alguns países orientais, eles têm uma cultura um pouco diferente. Então, é comum a gente escutar no jornal o novo ano chinês, o novo ano japonês, né? Porque eles têm uma cultura diferente, eles não, às vezes eles não têm os mesmos hábitos da gente, então é um pouquinho diferente. Mas de uma forma geral, no mundo todo, nós temos New Year's Eve, que é a noite de Ano Novo, que é dia 31, como a gente costuma chamar Réveillon, né? Réveillon, muita gente atrapalha até para falar. E nós temos New Year's Day, que é o dia de Ano Novo, dia de ano, que é 1º de janeiro. 31 de dezembro, a véspera, New Year's Eve, noite de Ano Novo. E New Year's Day, dia de Ano Novo, 1º de janeiro. E nós temos também Easter, que também é um feriado religioso. Easter é a Páscoa. A Páscoa é um feriado que não tem uma data fixa, por ser um feriado religioso e celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é um feriado que não tem uma data fixa, porque na religião cristã, principalmente na Igreja Católica, é um feriado em que ele vai depender de quando é a Semana Santa. E a Semana Santa depende de quando começa a Quaresma. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, logo após o Carnaval. Então, é um feriado que ele não tem uma data certa. Tem ano que é em março, tem ano que é em abril. Então, ele vai variando conforme o ano, certo? E aqui nós temos Thanksgiving. Thanksgiving é um feriado que nós não temos no Brasil e é o Dia de Ação de Graças. Thanksgiving, ele acontece especialmente nos Estados Unidos. É um feriado tipicamente americano, tá? E é um feriado em que eles comemoram um fato histórico que foi o encontro dos peregrinos, dos pilgrims, dos peregrinos, os pais daquela terra, quem descobriu o encontro deles com os nativos americanos, os índios que habitavam nas terras onde hoje é os Estados Unidos, e eles celebraram a primeira colheita em conjunto. Então, foi naquele dia que o primeiro dia de Ação de Graças, eles fizeram um grande jantar e agradeceram por toda aquela comida. Então, ele se tornou um feriado familiar, é um dos feriados principais dos Estados Unidos. Tem gente que dá mais importância para o Dia de Ação de Graças do que para o Natal, propriamente dito. É uma cultura
muito bonita, é um feriado muito bonito, porque geralmente é onde as pessoas se juntam, agradecem pelas coisas boas que elas têm. É um feriado, assim, muito, muito interessante, que eu acho que se a gente tivesse aqui essa cultura de agradecer, mais, um feriado a mais para a gente agradecer, talvez a nossa vida seria melhor. Mas o feriado de Thanksgiving, ele é um feriado que também não tem uma data específica. Ele acontece toda a última quinta-feira de novembro, the last Thursday in November. E eu quero contar um fato que talvez vocês não saibam. A Black Friday surgiu do Thanksgiving, porque a Black Friday, que é uma sexta-feira, a sexta-feira negra, né, sexta-feira de grandes ofertas, que começou nos Estados Unidos e se estendeu para o mundo todo, inclusive aqui no Brasil, a Black Friday, ela é sempre a sexta-feira após o Dia de Ação de Graças. Então, na quinta-feira é o Dia de Ação de Graças, o feriado, tudo e tal, e na sexta-feira é a Black Friday, que é a última sexta-feira de novembro. Também não tem data específica, né, fixa, todo ano muda. Mas e nos Estados Unidos, essa cultura do Thanksgiving com a Black Friday se torna tão grande que as pessoas elas passam a noite às vezes, passam o dia com a família e quando é de noite vão dormir na porta das lojas para aproveitar as ofertas na Black Friday no dia seguinte. O próximo, Halloween. Halloween é dia October 31st, que é o dia 31 de outubro. É um feriado que aqui no Brasil a gente não tem o costume de celebrar, embora em alguns lugares do Brasil já está se iniciando, né? Mas essa cultura é um feriado conhecido como Dia das Bruxas e especialmente nos Estados Unidos as crianças elas se vestem, se fantasiam de personagens ou de fantasma, de bruxa, de abóbora, de qualquer outra coisa e vão para as ruas pedir doces. Então, é o famoso trick or treat, doces ou travessuras que as crianças fazem. E nós temos também Valentine's Day. Valentine's Day acontece no dia 14 de fevereiro, February 14. Esse feriado, se a gente for achar um correspondente, ele tem a correspondência do Dia dos Namorados aqui no Brasil, mas tem uma grande diferença. Aqui no Brasil, o dia é só dos namorados, né? Dia 12 de junho, inclusive, está chegando. É o dia que as pessoas, os namorados, os casais, compram presentes, saem para jantar, fazem encontros românticos. Muita gente começa a namorar no Dia dos Namorados. Mas nos Estados Unidos, eles não celebram só o Dia dos Namorados. O Valentine's Day vai muito além do amor entre homem e mulher, entre namorado e namorada, tá? O Valentine's Day, ele celebra o amor como uma forma geral. Então, também é considerado o dia da amizade. As pessoas mandam presentes, mandam cartões, não só para o seu respectivo namorado ou namorada, mas mandam para os amigos também. É um dia muito legal. E ele é o dia de São Valentim. Foi um santo que existiu mesmo, reconhecido pela Igreja Católica. E ele tem uma história muito bonita, muito linda. Eu não vou contar, porque depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E a história do dia de São Valentim, ele assim é muito linda. É uma história que eu acho que se as pessoas conhecessem, talvez ia mudar um pouco o sentido verdadeiro dessa história de Dia dos Namorados, que hoje em dia é meramente um feriado comercial, é só para o comércio ganhar dinheiro, né? Mas depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa história, porque eu acho muito bonito. Vamos lá, o próximo. Independence Day. Independence Day é o dia da independência. Óbvio que cada país tem o seu dia da independência. Aqui no Brasil a gente celebra o dia 7 de setembro. Nos Estados Unidos é 4th of July, o 4 de julho. O 4 de julho é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, porque a gente sabe que os Estados Unidos, o povo americano, norte-americano, eles são muito patriotas. Muito, mas muito, 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 muito mesmo. Então, por eles serem muito patriotas, eles supervalorizam o dia da independência e é um dia de se passar com a família, de fazer piquenique e tem a tradição de assistir a queima de fogos. E como em julho, a gente aqui no Brasil, nós estamos no inverno em julho, mas lá é verão, então é calor, é sol, é um dia de você sair com a família, fazer um churrasco, fazer um piquenique, é um dos feriados mais importantes. Muitas famílias esperam o ano inteiro para o feriado de 4 de julho, às vezes para viajar, para fazer um acampamento, para fazer algo diferente com a família. É algo que eles valorizam mesmo. E nós temos aqui Martin Luther King Day.
Gente, mas o dia de Martin Luther King existe. Nos Estados Unidos, eles celebram o dia de Martin Luther King em janeiro. É sempre a última segunda-feira de janeiro, que é quando se aproxima a data da morte, do assassinato de Martin Luther King. Ele morreu assassinado. E eles fizeram isso devido à grande luta de Martin Luther King pela igualdade entre as raças, pelos direitos dos negros. E ele foi um ativista não violento que conseguiu, com seus discursos, alcançar muita vitória para o povo negro naquela época. Na época que Martin Luther King vivia, existia algo chamado segregação racial. Então, branco não andava com preto. Quem era negro não poderia usar o mesmo ônibus, não poderia sentar no mesmo banco, não poderia usar nem o mesmo banheiro que os brancos. Então, existia toda essa diferença e graças a Martin Luther King, ele foi um grande influenciador para que essa situação mudasse nos Estados Unidos, depois de muita luta. Então, por isso que eles celebram o dia de Martin Luther King. Temos também Memorial Day. O Memorial Day é o dia que os americanos escolheram para homenagear todos os ex-combatentes, todas as pessoas, todos os homens que morreram em combate pelos Estados Unidos, ou seja, todos aqueles que morreram em guerra. A gente sabe que os Estados Unidos se envolveu já em muitas guerras, e não só nem a Primeira Guerra nem a Segunda Guerra Mundial, mas existem muitas outras, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. Então, eles criaram esse feriado, que é sempre celebrado Last Monday of May, na última segunda-feira de maio, então foi bem recente, semana passada, a gente celebrou esse feriado, eles celebraram, na verdade, e é um feriado onde as pessoas tiram um dia para visitar os túmulos daqueles combatentes e eles costumam enfeitar. Eles colocam essas bandeirinhas nas lápides, colocam flores, visitam, às vezes, as famílias, né? Quem teve um parente, um marido, um filho, um irmão, alguém que morreu em combate pelos Estados Unidos, eles, às vezes, até enfeitam a fachada da casa, porque para eles morrer pelo seu país é um motivo de orgulho, porque eles são muito patriotas, né? Então foi criado esse feriado para homenagear todos eles. E nós temos aqui o feriado de St. Patrick's Day. St. Patrick's Day não é um feriado tipicamente americano, mas é um feriado que já chegou nos Estados Unidos e já está começando a chegar aqui no Brasil. Ele se celebra dia 17 de março e é um feriado de Dia de São Patrício. O Dia de São Patrício, ele tem uma história, era um santo, na verdade ele realmente existiu, e é um dia onde as pessoas celebram se vestindo de verde porque era um santo irlandês. Então eles usam as cores da Irlanda, que são as cores verdes, e às vezes saem fantasiados de alguns elementos folclóricos da França, como os gnomos e os duendes, e também tem uma relação com o trevo de 3 folhas. A gente costuma dizer que um trevo de 4 folhas é uma cultura bem americana isso, que um trevo de 4 folhas ele dá sorte e é muito difícil de achar. Mas São Patrício costumava usar o trevo de 3 folhas, que era fazendo uma analogia à Santíssima Trindade da Igreja Católica, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e aí para evangelizar as pessoas. E hoje em dia ele se tornou um pouquinho diferente o sentido desse feriado, porque é um dia onde as pessoas vão muito para os bares, vestidas de verde, fazem festas e tomam muito chopp, porque chopp é uma bebida tipicamente irlandesa. Então, é um feriado que já está começando a chegar aqui no Brasil. Quando eu fui pesquisar, eu vi que em estados como São Paulo e Minas Gerais já tem comemorações no dia 17 de março. Não esse ano, obviamente, porque a gente está vivendo um período de pandemia, mas que em outros anos já estavam tendo esse começo desse feriado, certo? Então, esses foram alguns dos feriados mais comuns dos Estados Unidos, tá bom? E de outros países também. E vou deixar para vocês fazerem a página 39, é só uma questão, tá? Só uma questão, mas eu quero que vocês procurem outros feriados, pesquisem outros feriados que são comuns e são importantes
para os americanos. E façam as anotações aí nesse espaço da página 39, que na próxima videoaula, na próxima chamada, na verdade, na próxima intervenção, a gente vai comentar, ok? Bye bye, see you next class.